E aí, pessoal, eu sou a Gleiciane, nós somos o grupo Segurança de Barragens e essa apresentação é sobre aspectos legais sobre a Lei 12.334 de 2010, que é a Lei de Segurança de Barragens. Quem somos? Somos o grupo de estudos Segurança de Barragens, o GESB, que é vinculado ao Programa de Extensão Universitária da Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús. E trabalhamos sob a coordenação da professora Carla Beatriz Costa de Araújo. E esses são os bolsistas do projeto. Bom, a segurança de barragem e o cenário atual. Eu trouxe aqui 4 recortes de notícias de 2019, em que todas falam em relação aos riscos sobre barragens, ou então notícias sobre barragens, para vocês terem uma ideia de quanto esse tema é relevante e atual no nosso cenário. Aqui temos: Ceará tem 30.000 barragens particulares e riscos devem ser monitorados pelos proprietários. Novo risco de rompimento em barragem deixa o Ceará em alerta. Barragem do Batalhão em Crateús é o 24º açude do Ceará a atingir 100% do volume total. E Câmara aprova propostas para ampliar a segurança em barragens de rejeitos. Bom, em relação aos aspectos legais, o marco regulatório sobre segurança de barragens deu-se pela Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, e as resoluções 91, 143 e 144 no ano de 2012. A segurança de barragem é uma condição que visa manter a integridade estrutural e operacional dos barramentos, além da preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente. Essa é uma lei que trata de quem é a responsabilidade sobre a fiscalização e manutenção de uma barragem. Bom, essa lei também estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Com a criação desse sistema, é possível obter várias informações a respeito dos barramentos, como volume, qual é o tipo de produto, resíduo poluente que é armazenado, se existe algum plano de ação de emergência no âmbito em relação ao licenciamento ambiental, por exemplo, e se existe algum tipo de monitoramento em relação à segurança naquele período. A Política Nacional de Segurança de Barragem possui 3 principais objetivos. O primeiro é garantir que os padrões de segurança de barragem sejam seguidos. O segundo seria reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, visto que no nosso cenário atual e muito antes também existem muitos riscos associados a essas barragens. E o terceiro seria regulamentar as ações e os padrões de segurança, principalmente através das fiscalizações. Bom, para saber qual barragem se enquadra nessa lei, esses barramentos precisam se encaixar em um dos 4 tópicos a seguir. O primeiro é possuir pelo menos 15 metros de altura, contando da fundação até a crista da barragem, que é o ponto mais alto, o que equivale a um edifício de 5 andares. O segundo seria a capacidade do reservatório deve ser maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos. Para vocês terem noção, isso equivale a 20 campos de futebol com uma profundidade média de 15 metros. O terceiro seria reservatórios que contenham resíduos perigosos, conforme normas técnicas aplicáveis, como, por exemplo, a barragem de rejeitos. Esse slide ele fala um pouquinho sobre os riscos dessas barras de rejeito, mas vai ser um assunto que vamos abordar nos próximos vídeos. Mas por enquanto, gostaria que vocês soubessem que o Brasil possui mais de 600 barragens de rejeito e desse total, pelo menos 24 são de alto risco. E os riscos associados
vocês podem ver o que aconteceu nos últimos acidentes em Brumadinho e em Mariana. Tanto risco ao meio ambiente quanto risco às vidas. Então, causa catástrofes inimagináveis. Bom, a Política Nacional de Segurança de Barragens estabelece quais são os agentes envolvidos e qual a responsabilidade desses agentes em relação à segurança desses barramentos. Então, se as terras onde existe a barragem e o reservatório eles forem de um agente privado, a responsabilidade legal pela segurança da barragem é desses agentes. Se essas terras forem do governo, a responsabilidade é do governo. Ou ainda se houver um terceiro que explore para o benefício próprio ou da coletividade, esse vai ser o responsável. Então, o responsável legal pela barragem ele deve elaborar um plano de segurança de barragens. E no artigo 8º da lei, diz todos os itens que esse plano deve conter. E esses itens eles variam de acordo com quem é o órgão fiscalizador. Esse quadro mostra um resumo da parte envolvida e qual é a obrigação. Temos aqui, por exemplo, o empreendedor, ele tem o principal papel dele é fazer a gestão da segurança das barragens e ser o responsável por criar o plano de ação emergencial das barragens. O órgão fiscalizador é responsável por regulamentar, fiscalizar, manter o cadastro e informar. A Agência Nacional das Águas é responsável por elaborar um relatório anual de segurança, implementar sistemas de informações e outras obrigações dos órgãos fiscalizadores. O Conselho Nacional dos Recursos Hídricos tem a obrigação de regulamentar a classificação dessas barragens e as diretrizes para a implementação da lei. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada e esses são os nossos contatos, nosso e-mail e siga no nosso canal no YouTube, GESB UFC.